Senhor mudou o meu viver. Irmãos, para a preparação desse aperfeiçoamento, que conto com os irmãos, desde terça-feira nós temos tido comunhões visando adquirir subsídios para saber o que realmente é a necessidade da nossa região, o que trazer para os irmãos e tal. E é claro que eu estou muito feliz de ver que o Senhor realmente está construindo entre nós uma equipe de irmãos que tem procurado zelar pela região, pela nossa região aqui em todo o DF, e fazer realmente um corpo de santos, um corpo de irmãos que tem preocupações pelos interesses do Senhor em toda a nossa região 1, mas também focando aqui na nossa região de Federal de Goiás. Quarta-feira eu fiquei muito feliz. Foram convidados alguns dentre vocês para estar conosco, para também contribuir para trazer, ressaltar aquilo que realmente os irmãos, as igrejas necessitam, e os irmãos foram extremamente participativos, opinando sobre como fazer, como prosseguir, o que realmente é importante, como contribuir. Então isso aí nos alegrou sobremaneira, com que aquele dia, também na quinta-feira, como que nos catalisou, sabe, nos energizou, para que a gente possa prosseguir, sabendo que existe um respaldo entre os santos, para que o Senhor trabalhe em nós e possamos avançar. Eu estou particularmente feliz com isso. Queria informar com os irmãos que já há um tempo o Senhor tem dado um sentimento a todos nós de fazer uma visita para o Rondônia. Uma visita, como que fosse uma visita de cortesia, que os irmãos que laboram nessa região aqui fossem a ele e em gratidão, e representando a região. Nós estaremos aqui representando a nossa região. E assim foi feito no dia 20, na quarta-feira, entre as duas conferências, no intervalo das duas conferências de jovens e adolescentes. Estivemos ali 8 irmãos representando a nossa região. Inclusive, estavam lá o Carlinhos, que é um irmão operador de Cuiabá, estava o Batista aí. Amém? Luiz Batista está aí, estava lá também, e outros, mais 6 irmãos, e nós ficamos comovidos, irmãos, porque, claro que muitos outros irmãos já fizeram isso, muitos outros grupos de irmãos já fizeram isso, mas o irmão Doni tem tido uma rotina de atividades físicas e tal, algo metódico, toda a condição de saúde dele, da idade, para recuperar, restaurar totalmente a sua saúde. Então, a rotina foi definida com muita precisão o que ele vai fazer, assim, em horários bem precisos. Mas esse dia, sabendo que estaremos todos indo ali, ele teve um sentimento e comunicou para os irmãos que estão ali próximo dele, de que naquele dia ele ia deixar de fazer uma atividade física importante para ele, para nos receber em comunhão. Mostrando assim que a deferência dele para com a região conosco, que iríamos visitá-lo. E então dissemos para ele que nosso sentimento ali era de visitá-lo, representando a nossa região, e dizendo do apreço de todos nós, de todas as igrejas da região 1, para com aquele nosso irmão, pelo que ele tem despendido por nós ao longo de mais de 40 anos da vida dele, cuidando pessoalmente ou conjuntamente, coletivamente, cada um de nós, cada igreja. E ele
ele respondeu de uma forma muito vivaz assim. Ele lembrou de coisas que eu não esperava que ele lembrasse. O Batista está aqui presente, quando ele falou assim, igreja de Tabatinga, meu pai de Renões, assim, ele lembrava de detalhes. E muitas outras coisas que ele foi falando e nos deixava sempre muito alegres. Mas ele fez também, deixamos à vontade para ele falar algo que pudesse ser destinado aos santos das igrejas. E eu vou pensar aqui umas poucas palavras, poucos itens que ele mencionou que nos encoraja a todos. Então, o encargo atual dele, e que ele diz assim que aquele falar dele ali era para que nos sentíssemos encorajados a prosseguir no caminho que temos tomado. E que parecia assim, que ele estava querendo dizer que em nada, ele sentia que em nada nós havíamos tido algum desvio. O caminho que nós temos tomado é o caminho da vida. E da edificação, o caminho que nós temos tomado é o caminho da edificação e a vida de Deus, e que devemos prosseguir invocando como Senhor. Graças a Deus, porque nada disso nós perdemos. E ele falou sobre 1 Coríntios capítulo 12, 1 a 27, em que ele fala assim, olha ali, é o retrato da igreja, da vida da igreja. Ali tem todos os itens que estão inseridos no que é a igreja, irmãos com as suas diversas funções, e exercitando o seu dom, o seu ministério dentro de cada igreja. E por fim, no versículo 27, ele fala que todos nós somos o corpo de Cristo, e cada um de nós somos membros desse corpo. Então, 1 Coríntios 7, capítulo 12, nunca ficou tão claro para mim quanto isso aí, quando ele mencionou esse assunto. E ele mencionou que os escritos de Paulo, ressaltou como tem feito os escritos de Paulo como sendo extraordinariamente importantes, até mesmo nos dias de hoje, e especialmente nos dias de hoje, quando ele fala do avião, que nos aponta para o caminho do crescimento de vida. Ele falou no livro de Gálatas ainda, que ele entende que o livro de Gálatas, a despeito das controvérsias que outros irmãos possam apresentar, ele fala que esse livro de Gálatas fala sobre a vida da igreja, como falando sobre os tutores e curadores, que vivem no Espírito e aperfeiçoam os irmãos para crescerem em vida. Aquela comunhão ali muda, né? O Velho Testamento, curadores curadores da igreja, curadores de tutores, que nos conduzem a ser aperfeiçoados, crescimento de vida para servir Espírito de vida também. E ele ainda fala também Colossenses, como fala de Cristo sendo o centro de todas as coisas, está relembrando disso. Ele fala de Efésios, que fala sobre a vida da igreja, o livro de Filemão, falando do amor. Ele fala ainda que ele lembrou assim que as perturbações que eventualmente têm ocorrido no nosso meio não nos quebraram, não nos desanimaram. Duas delas muito importantes que ocorreram no nosso meio, ainda assim o Senhor nos deu graça e energia para prosseguir. E ele realmente destacou assim que nossa região especialmente foi todas as igrejas do Brasil, em um caso foram afetados, muito afetados, e na nossa região outro caso extremamente afetado, mas que o Senhor cuidou de nós e nós prosseguimos no caminho da vida, no caminho do Espírito, e crescendo em vida. E dali
houve realmente um momento muito tremendo e depois fomos almoçar com ele ficou muito tempo conosco ali, foi muito bom. Mas a ênfase é que tudo isso ele mostrou um apreço muito tremendo por nossa região. E quando foi falado assim sobre os estados do Amazonas, o estado de Roraima, e depois também o estado de Rondônia sendo cuidado mais especificamente junto com os estados do Amazonas e de Rondônia, Roraima, ele ficou muito alegre. Eu sim, amém, é isso mesmo. Então, aí no caso, o Natal e o Narciso que tem feito incursões muito fortes no Amazonas e no Roraima, agora também vão estreitar a sua comunhão com Rondônia e Acre e Corajana, aquela região ali. Então, ele ficou muito feliz com o que está acontecendo e não teve nenhum momento assim de um sentimento de falta algo. Foi só encorajamento. No almoço, também estava muito à vontade, o André e o traduzindo, e o Deus nos acompanhou. Foi um momento muito bom para todos nós. Então nós queremos transmitir isso para os irmãos, reforçando esse lado do apreço do irmão também por tudo que está ocorrendo, tudo que tem ocorrido no nosso meio, né? Em nenhum momento nós nos sentimos assim, com idas de irmãos tão valiosas, tão experientes no nosso meio, como o Evilásio e o Solomon, que tiveram outras designações. Em nenhum momento ele sentiu que, não, nossa região deu uma empacada. Não, ele está tranquilo quanto a isso aí, né? Ele sentiu que ele está tranquilo quanto a isso aí. Agora, irmãos, nós queríamos falar sobre finanças. Finanças, muitas vezes, muitos de nós temos dificuldade de falar nesse assunto, porque para alguns pode ser assim, uma coisa espinhenta falar sobre finanças. Mas hoje estou muito tranquilo com esse assunto e, na verdade, quando eu vi algumas coisas sobre esse assunto, eu fiquei em paz. Em paz de falar com os irmãos. Falar de ofertas, falar de finanças de ofertas, é algo próprio do encaminhamento que o Senhor dá no seu avanço sobre o domínio sobre essa terra. Ao longo de todas as eras, o Senhor mostra que esse assunto ele existe, ele é presente e ele afeta a todos os homens de Deus. No nosso meio, eu vejo, de ontem para hoje eu estava considerando de duas etapas no nosso meio, na nossa região, como o Senhor tem conduzido essas coisas. Uma delas está retratada é tão um pouquinho longo, mas para especificar bem. É 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 29. Eu achei assim que, de fato, é uma maneira que o Senhor tem de fazer a sua obra, de prosseguir, levando o seu povo a caminhar. O meu falar, irmãos, é apenas de esclarecimento e de encorajamento para cada um de nós vermos a nossa inserção no meio desse conjunto de situações que o Senhor nos leva, inclusive no que tange a ofertas e as finanças das igrejas ou da região da obra. Na transição do reino de Davi para o reino de Salomão, o Senhor encarregou o fim da vida de Davi a preparar todas as condições para ser edificado o templo, os palácios e a casa do rei. E Davi se aplicou sistematicamente a providenciar todos os meios para que isso fosse feito ali na frente. Ele investiu pesadamente em preparar todos os materiais, tudo que fosse necessário, para que fosse edificado o templo, o palácio e a casa. Mas
a construção efetiva ele deixou por conta de Salomão. Aqui, em Crônicas capítulo 29, diz assim: disse mais o rei Davi a toda a congregação. Interessante, veja só, Davi o rei, nesse momento aqui, transição de reinado, ele procura a congregação. Ele não estava ali falando para um grupo de pessoas, ele buscou toda a congregação de Israel e trouxe para eles esse assunto crucial e disse assim: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu. Olha só que coisa interessante. Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Olha só. Salomão ainda era muito jovem e inexperiente, e seu pai preocupado com isso, que a dimensão da obra era tão grande que era uma obra do Senhor. E ele preocupava com isso, porque afinal de contas, entregar isso na mão de um homem ainda inexperiente era uma situação complexa. Por isso ele estava comunicando a toda a congregação de Israel: eu, pois, com todas as minhas forças, olha, irmão, olha como Davi procedeu. Nós devemos espelhar em Davi como conduzir esse assunto. Não vejamos as coisas relacionadas à obra, às ofertas, como algo que eu não sou a pessoa qualificada para tocar nesse assunto. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, pedra de ônibus e tal. E ainda, porque amo a casa de Deus, o ouro e a prata particular que eu tenho, dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. Ele, como rei, o erário do seu reino dispensou recursos para preparar a construção do santuário, mas ele pessoalmente se envolveu e também ele também deu para a casa do meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. Ninguém estava fora da comunhão das ofertas. O próprio rei, ele se incluiu. E ele fala o quantitativo de ofertas, e no versículo 6 fala assim: então os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel. Aqui eu falo do grupo familiar, eu falo de famílias, eu falo de irmãos em particular. Todos nós estamos nisso. E todas as tribos de Israel, os capitães de 1000, capitães de 1000 e os de 100, até os intendentes sobre as empresas do rei, voluntariamente contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos, quantitativo elevado. Os que possuíam pedras preciosas trouxeram para o tesouro da casa do Senhor a casa de Jeiel, o Gersonita. Olha a atitude. Quando nós falamos de oferta, nós temos que conduzir o povo até a alegria interior. Não é trazer peso para os santos, trazer carga nos ombros dos irmãos, mas provocar neles o quê? O povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Isso aqui eu acho que é tão notável que eu gostaria de repetir. O povo celebrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o
alegrou com grande júbilo. Pelo que Davi louvou o Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor, Deus do nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Tu, Senhor, é a grandeza, o poder, a honra, a vitória e a majestade. Tudo é do Senhor. Todas as coisas grandiosas são do Senhor. Só não somos dados, mas a grandeza, o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste, o chefe sobre todos. As riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e te louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Na verdade, ele sabe que nem ele, nem o povo, voluntariamente, do nada, não tem esse coração. Sabe que Deus moveu no meio deles esse sentimento de organizar toda aquela oferta. Porque tudo vem de ti e das tuas mãos estou dando. Nós precisamos perceber isso. Tudo vem de ti. A origem de todas as riquezas vem de ti. E das tuas mãos estou dando. Porque somos estranhos diante de ti, peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para edificar uma casa ao teu santo nome vem da tua mão e é toda tua. Pensei, meu Deus, que tu provas os corações e que de sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com alegria o teu povo que se acha aqui, que faz ofertas voluntariamente. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo essas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo. E a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos, os teus estatutos, fazendo tudo para edificar palácio para o qual providenciei. Então disse Davi, agora ele volta a enfatizar, toda a congregação, agora louvai ao Senhor, vosso Deus. Então toda a congregação louvou o Senhor, Deus de seus pais, todos inclinaram a cabeça e adoraram o Senhor e se prostraram perante o rei. Ao cabo do dia, ao outro dia, trouxeram o sacrifício, tal. Aqui, irmãos, nós estamos percebendo como que o Senhor construiu uma unanimidade entre eles, o povo de Israel, congregação e o rei, para ofertar, para edificar a casa do Senhor. Bem, isso é uma fase do Velho Testamento. No Novo Testamento, já o enfoque não é principalmente a edificação física da casa de Deus. Isso já havia sido construído por várias pessoas. No Novo Testamento, olha como bom samaritano está descendo de Jerusalém para Jericó e acha uma pessoa ferida, recolhe, leva para a hospedaria, tira 2 talentos, paga ali e vai embora e diz, olha, se ainda mais precisar, quando eu voltar, eu cubro. 2 denários. 2 denários. Ali, o Senhor Jesus, falando através dessa parábola, ele já quer enfatizar o nosso cuidado agora com as nossas ofertas visa
santos, diz a pessoa. A exposição da edificação, mas diz a pessoa. Paulo falou que ele tinha tudo em todas as coisas. Ora ele padecia de uma necessidade extrema, ora ele superabundava em tudo que ofertavam para ele. Quando os irmãos ofertavam, a pessoa do Paulo, o seu ministério. Aí agora vamos falar de um grupo de igrejas, todos já sabem disso, só enfatizando. Um grupo de igrejas, irmãos. Igreja Macedônia, naquela era a Macedônia era uma região pobre da Europa do Leste, mas ali tinha muitas igrejas, mas os irmãos, muita pobreza deles, e entre eles, das igrejas, eles levantaram ofertas, para quê? Para socorrer os irmãos de Jerusalém, que naquele momento passavam uma crise intensa de fome e necessidade. No Velho Testamento havia necessidade de edificação física, como que o rei e toda a congregação se envolveu fortemente por aquela causa. No Novo Testamento, a ênfase maior, não estou querendo dizer que não exista outras necessidades físicas também, mas a ênfase maior é suprir a necessidade de santos, as necessidades das igrejas, no espírito sentido, pessoas. Então aqui eu recebi uma lição de vida. Talvez muitos de nós no passado e até no presente a gente pensa, meu Deus, mas nós já falávamos muito de ofertas de forma tão contundente que às vezes até constrangia. Nessa época passada, esse prédio aqui, aquele prédio de apoio do fundo, a compra desse lote, locais de reuniões das igrejas por aqui tudo, em vários lugares. A ênfase naquela época era a fundamentação da construção de edificações para que pudessem reunir. E precisava de muitos recursos. E os irmãos que estavam à frente daquela época eram muito contundentes nas ofertas, por essas razões. E talvez muitos de nós é demais, muito peso sobre os irmãos. Mas o Senhor avança, graças a Deus. Nos dias de hoje, as ofertas, prioritariamente, são para suprir as necessidades dos santos da obra das igrejas. Amém. E nós temos visto, irmãos, que a nossa religião tem muitas necessidades. Graças a Deus, nós não temos precisado contribuir fortemente mais para a edificação de templos nesse momento. Nesse momento, a necessidade é de pessoas. Há muitos anos, mais que 12 anos atrás, foi constituído um fundo. A primeira vez na restauração aqui no Brasil, se estabeleceu um fundo para suprir as necessidades de igrejas e obras na nossa religião. Quer dizer, no Brasil, foi na nossa região, foi aqui em Brasília. Acho que todos vocês sabem disso, mas eu estou enfatizando para que todos nós nos lembremos disso. A nossa região sempre foi uma região de vanguarda. E, por graça de misericórdia, não tem nada especial, o Senhor fez assim. E mais tarde, a criação desses fundos se espalhou pela obra no Brasil e fora do Brasil. Naquela época, naquele princípio ali, um grupo especial de irmãos foi levantado para fazer ofertas generosas até para as condições da época, iguais em valores, e constituir esse fundo. E esse fundo bancou muitas coisas. Por exemplo, viagem de irmãos tempo integrais, viagem de irmãos tempos parciais, que às vezes precisavam também viajar, a subsistência de irmãos,
que haviam concedido o seu tempo do Senhor, necessidade de irmãos em particular, igrejas em determinados momentos que precisavam também de ajuda. Esse fundo, ele avançou depois disso aí, abrindo-se um pouco mais, incluindo agora chamado Fundo Único. Primeiramente ele não era chamado Fundo Único, era Ministério de Riquezas Materiais. Depois se transformou no Fundo Único, para a região 1. E esse Fundo Único, ele era constituído por ofertas de, agora, mais outros irmãos, com diferentes valores, de acordo com o sentimento do coração dos irmãos, de acordo com a sua disponibilidade de recursos. E também das igrejas, as mais variadas igrejas, dos diversos âmbitos da obra, da nossa região. E essas ofertas, praticamente eram concedidas, eram ofertadas através de boletos bancários, ou também ofertas gasofilaço ou na conta, mas tinha essa característica de ser igrejas ou irmãos que ofertavam de uma forma mais generosa. Esse foi o nosso entendimento por muito tempo. Mas nunca foi exatamente o sentimento do irmão Doni. O irmão Doni, esse homem que estava à nossa frente por tantos anos, ele sempre falou assim: olha, nós precisamos prestar atenção nas ofertas dos irmãos mais simples, aqueles que não são tão quinhoados com bens materiais. Até nós cunhamos um nome dizendo dos formiguinhas. Isso não foi ele que falou assim. Nós falamos das ofertas das formiguinhas. Aqueles irmãos que não têm muitas posses, mas que têm um coração de ofertar, que faz parte de toda a congregação. E esses irmãos, o irmão Dom sempre teve um coração de chamá-los a ofertar para qualquer necessidade. Mas por um tempo nós não tivemos fora dessa esfera. Mas de um tempo para cá, o Senhor nos trouxe a percepção de que essa esfera precisa ser incluída no que tange a ofertar para as necessidades da igreja e da obra. Não ficar apegado só às igrejas ou a irmãos mais que o Senhor concedeu mais bens e mais coração de ofertar. Mas não, incluir todos os irmãos e todas as irmãs. E daí foi criado, os irmãos sabem disso, estou repetindo. Os irmãos pensaram num termo para designar essas ofertas de valores menores, que inclui toda a comunidade de Israel. Foi criado um termo chamado sócios do Evangelho. Porque precisamos expandir o fundo que banca as necessidades da obra na região 1. Esse fundo, irmãos, ele é insuficiente para as necessidades mais fundamentais que existem para a região. Então, o sentimento de levar cada um de nós, cada um dos irmãos que estão aqui, se você não está aqui, é porque o Senhor o considera um irmão presbítero, ou irmão responsável, ou irmão de serviço, um diácono na sua igreja, e cabe essa responsabilidade sobre os seus ombros de falar desse assunto de uma forma doce para com os santos, levando-os a perceber que cada um deles na sua igreja também precisam, de acordo com o sentimento do coração de Deus, participar da edificação ou das necessidades das igrejas e da obra do Senhor na região. Nenhum irmão, dentre aqueles que o Senhor designou como liderança na igreja ou nas diversas igrejas, deve omitir e ter um sentimento
compartilhar sobre ofertas entre os santos. Se você é um líder, você precisa de ter isso no seu coração, esse sentimento no seu coração. Não tem receio. Eu falar de oferta, eu mesmo nem consigo ofertar disso. Eu falar de oferta, é constrangedor para mim. Não. Isso é uma questão inerente ao oferta do Senhor. Andar no Espírito, terceiro em vida e ofertar são coisas que são próprios dos santos, próprios das igrejas. Então o nosso sentimento é de encorajar cada um de vocês e de nós também, de mim também, onde nós estivermos servindo, em qualquer âmbito do nosso serviço, quando há necessidade e ou oportunidade, nós devemos tocar nesse assunto. E não nos omitirmos, e não fazermos de tolices. Falamos. Se o Senhor nos dá sentimento, devemos falar. Porque muitos irmãos não sabem, querem ofertar, mas não sabem como fazer. Muitos irmãos às vezes esquecem, você precisa estar lembrando disso, ocasionalmente, para retrazer esse assunto, reinserir esse assunto da comunhão com os santos na sua igreja. Não ficar assim, não. O ano que vem, daqui 3 anos eu vou lembrar que aí já esqueceu. Não. Continuar ali, quando necessário, quando o Senhor trouxer a necessidade, levantar esse assunto e falar. Então hoje, irmãos, existe esse sócio do Evangelho, que é uma suplementação do Fundo Único, que recebe ofertas através de boletos de alguns irmãos de igreja. Também esses irmãos de toda a comunidade de Israel, encorajados a ofertar, eles devem fazê-lo e esses valores devem ser contabilizados, ou melhor, um termo deve ser incluídos na contabilidade de todo o fundo. E aí sim, esse conjunto de ofertas, uma vez retirado a oferta da casa de Arão, que equivale a 10% do valor disso aí, que serão entregues ao irmão Dom, sempre entregue a ele, para ele administrar da forma que ele achar, da forma que ele sentir que é necessário. O restante é para mover a obra da necessidade e dos santos, de cada santo, que compõe todo esse mover na nossa região. Vou dizer para vocês, a necessidade mensal de ofertas da nossa região está aquém dela real em 15 mil reais. Vou repetir. A cada mês as ofertas apresentam um déficit de cerca de 15 mil reais. Há uma necessidade, irmão, se nós realmente entendemos que o Senhor precisa ser correspondido na sua necessidade para levar adiante o suprimento de santos, a necessidade de diversas de ofertas para irmãos que viajam a serviço da obra, para o SEAP Brasília, para o SEAP da Amazônia e diversos itens da obra. Se você tem esse sentimento, você deve perceber: alguém está recebendo menos do que deveria. Ofertas para a África, ofertas para a Europa, faz tempo que ou é nada ou é mínimo. Tem irmãos que estiveram no nosso meio que nós queremos até consultar como está a sua situação. O Evilásio foi encaminhado pela obra, pelo mover do Senhor para a África. Lá ele está servindo. Há um compromisso de oferta com ele, das ofertas que vão para a África. Ele saiu do nosso meio, como que nós o tivéssemos enviado também. Será se ele está suprido devidamente?
Nós complementamos essa oferta a pedido dele, por uma necessidade especial, até junho. Junho, assim, findou aquilo ali. Há um sentimento que nós devemos dar para ele. Afinal de contas, irmão, você, sua esposa, mais 2 filhos, toda a sua família, vocês estão suprindo devidamente? E se não estiver, a quem recorrer? Outros irmãos, outras regiões que enviaram, ou nós também teríamos o sentimento de participar disso aí? O Salomão foi enviado para a Europa. Tá, isso foi também negócio. Mas especialmente por causa da obra na Europa e na África. Desde que ele foi, falou assim, olha, conversando com ele, olha, irmão, realmente, por causa de várias situações, custos assim assados, eu preciso de oferta, e continuar as ofertas que tinham para mim até março do ano passado. Março, tá bom, o compromisso é assim, chegou março, terminou. Para muitos de nós, para minha vergonha, até para mim mesmo, graças a Deus que terminou esse compromisso, agora nós temos aquele déficit diminuiu, não estou querendo ajudar em outro lugar. Não, esse não é só nosso, não seria o nosso coração justo, nosso coração seria ainda. Então, bom, e aí? Você falou até março. Aí vários meses se passaram, março chegou, daí para frente nada mais aconteceu. Perguntamos para ele qual é a necessidade dele hoje, ele está suprindo devidamente, com sua família ali, parte da sua família. E assim muitas outras necessidades, irmão. Vou dizer para vocês, Rondônia precisa de, no mínimo, um casal de irmãos mais maduro, que possa estar ali, cooperando com a igreja de Porto Velho e também nas igrejas vizinhas. Então, um casal do Rio de Janeiro deve migrar para lá, um casal já mais maduro, que, aliás, é de origem de lá, os comportores. Eles eram da Amazônia, né? Eles eram da... Oi? É o Miltinho, está aí agora esse Miltinho e Vera, está aí agora esse Ele. Eles estão para ir para lá. Comportores. No Rio de Janeiro, eles conseguem suprir a si mesmo com a comportagem. Mas lá em Porto Velho, não necessariamente. Tem casa própria lá no Rio. Tem casa própria no Rio. Lá em Porto Velho, há um sentimento dos irmãos da região ali suprirem parte das ofertas deles. Mas é razoável só o número pequeno de irmãos que vivem no estado de Rondônia suprir isso aí. Talvez nós também tenhamos responsabilidade com isso. Então eu queria passar para vocês a esse sentimento de que muitos outros irmãos e casais poderiam também entrar no circuito de cooperar na região 1 para fortalecer igrejas e testemunhos naquela região e não tem oferta suficiente. Essa responsabilidade é nossa ou é dos irmãos das poucas igrejas que estão ali, pequenas e com pouca possibilidade de oferta? Mais ainda, irmão, um pouquinho. Irmãos, as ofertas que vêm para o fundo, elas começam a se tornar mais próximas do razoável a partir do 11º dia do mês. No dia 1º ao dia 10, não tem uma lacuna de 10 dias no mês, que equivale a cerca de 15 mil reais, e está aí o SEAD sofrendo, suprimento dos irmãos que estão no SEAD, a quem desejaram, quer Brasília, quer SEAD de Manaus, e os irmãos que servem ali, que estão tendo que pegar para cuidar desse SEAD, o suprimento está aquém do desejável. Então, 15 mil para integralizar um mês cheio e mais 15 mil por mês continuadamente, e quem sabe mais do que isso no futuro. O fato é o seguinte, irmão, nós temos esse sentimento de que essa suplementação precisa ser realizada. Então vamos ver uma coisa.
Nosso sentimento. Muitos irmãos foram para a conferência de jovens agora e gastaram bom dinheiro. Muitos outros estão indo para a conferência em setembro, mais gastos. E falar de oferta agora, nós ficamos, meu Deus, é o momento, falamos ou não falamos? Quanto falamos, essas coisas todas pesaram no nosso coração. Por isso, aqueles que vieram estar conosco naquela quarta-feira, perguntamos para eles: que tal? Devemos falar ou não? Essa é a situação. Então, o sentimento foi de qualquer maneira, não podemos deixar de falar. Ainda passar a necessidade. Se o Senhor quiser, ok, o Senhor fez. Mas nós gostaríamos, irmãos, que cada um de nós que estamos aqui compreendêssemos essa necessidade e levássemos para nós mesmos e para a igreja onde nós reunimos e passasse esse encorajamento. Nós queremos, talvez não, no domingo, amanhã, nós queremos passar esse encargo de oferta e pode ser escalonado a oferta, parcelada, para cobrir aqueles 15 mil iniciais, seja em cheque, seja em dinheiro, seja em cartão, o que for, mas também tentar melhorar esse índice de oferta para alcançar aqueles 15 mil mensais. Então, leve isso para a sua igreja, compartilhe com os irmãos, compartilhe as necessidades da obra, as necessidades do santo em geral que serve ao Senhor na nossa região, para que nós sintamos paz de continuar avançando. Leve isso ao santo. Não se omita, leva ao santo, e o Senhor sabe o que fazer. E por fim, nosso sentimento de pesar é transformar em sentimento de alegria por ofertar. Nós temos que mudar, irmão. Agora nós não temos construções pesadas para fazer. Nós temos irmãos em grande número para ser cumpridos. Amém.